Perder um animal de estimação pode ser uma experiência profundamente dolorosa. Para muitas pessoas, pet é afeto, companhia e parte da família. Apesar disso, o luto por essa perda costuma ainda ser pouco compreendido ou até mesmo minimizado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui, novamente no brilhante cenário, a Fabiana, especialista em luto. Ela já esteve aqui para falar de luto, né, Fabiana, de maneira geral, mas hoje ela retorna para falar de luto pet. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada mais uma vez pelo convite, muito bom falar sobre algo que a gente tem paixão, né? E, enfim, o luto pet é uma veia, assim, de todos os atendimentos de luto que está crescendo muito. E a gente pensa assim, né? Você vai receber lá uma família, uma pessoa que perdeu o gato, perdeu o cachorro. Mas, ultimamente, eu tenho recebido pedidos inusitados, assim. Então, assim, gente que perdeu cobra, cavalo, porquinho da Índia, coelho. É a estimação, não é tanto nem o animal, é a questão, o vínculo. O vínculo é a estimação, né? Exatamente, é o vínculo, né? E até assim, já foi realizada uma troca no ano passado, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já fez essa troca, trocando o termo tutor por responsável pelo animal. Isso porque vem tendo uma série de mudanças, né, neste vínculo humano e pet. Então, o tutor é aquele que só está olhando para esse pet. O responsável é aquele que cuida de toda a vida desse pet. E ele precisa ser responsável por. E aí começa, né, a falar de famílias multiespécie. A gente começa a ver o pet como algo extremamente diferenciado do que era no passado. O pet, ele realmente começou a fazer parte da família. Então, por isso que a gente fala de famílias multiespécies hoje, né? E, assim, o crescimento de demanda para procura em atendimento pet está enorme. As pessoas estão procurando mais atendimento psicológico para esse momento? Exatamente, para a perda do pet. Até porque assim, né, Vivi, ele se encontra dentro de uma classificação no luto que é dos lutos não reconhecidos pela sociedade. Eu não gosto desse termo. Eu acho que quando você fala não reconhecido, você já coloca ele dentro desse grupo. Eu gosto de falar assim que ele não é tão validado pelas pessoas, mas já melhorou muito, né? Mas, por exemplo, a gente não tem uma licença, que a gente tem a licença nojo, né, no luto, que a gente pode ficar alguns dias distante do trabalho. Qual é o nome da licença? Nojo. É o nome da licença? É o nome da licença. Quando a gente perde alguém? Exatamente. É por isso que ele já vem desse lugar de não tão validado. Muitas pessoas não compreendem, né, a perda de um pet que você perdeu. Existem muitos comentários também que acabam machucando e ferindo esses responsáveis. Então, depois se adota outro, era só um cachorro, ou era só um porquinho da Índia, ou você tá chorando ainda por causa disso, por causa de um animal. Então, o vínculo ele vai muito além. Por quê? Porque o vínculo com o animal, principalmente na nossa sociedade de hoje, ele é um vínculo que praticamente não existe com nenhuma outra pessoa. Por quê? Porque quando você tem uma relação, um vínculo de apego com o animal, você tem tudo o que você gostaria de ter numa relação humana. Então, fidelidade, né? A companhia integral, a troca de carinho recíproco. Então, na verdade, são coisas que a gente não consegue encontrar nas relações com os humanos. A gente sempre vai ser criticado, julgado, alguém sempre vai brigar com a gente, né? E o pet não. Como a gente está vivendo numa sociedade com muitas dificuldades nos relacionamentos, o pet ele acaba assim cobrindo essas necessidades. É uma fuga? Não diria que é uma fuga, eu diria que é uma necessidade humana mesmo. Mas por conta de termos relações tão difíceis atualmente, né, por conta de toda a evolução, sociedade, tecnológica, enfim, a solidão, né? Então o pet ele cumpre essa função. E é por isso que o pet, por isso que o vínculo real com o pet é tão
é tão profundo. O tempo de luto, ele é igual? Sim, ele também não tem tempo. Não né? tem. Assim como a gente tinha conversado na outra vez, o tempo do luto ele não existe. Não existe um tempo que você fala, se até 2 anos, até 3 anos, aí teu luto acaba. Não, teu luto é para sempre. Né? Porque enquanto você lembrar, né, daquele pet, daquela pessoa, você vai continuar em processo de luto, mas em formatos e em sentimentos diferentes, né? Em sensações diferentes, em lembranças diferentes. Mas você sempre vai estar, quando você lembrar daquele ente querido que morreu, você ainda está falando, você está ainda dentro do processo de luto. Nas redes sociais, Fabiana, a gente vê muitos depoimentos falando sobre a perda do animal de estimação, né? O sentimento, aquela perda. Isso está ficando mais conhecido, você acha? Mais divulgado? As pessoas têm mais informação? Eu acredito que sim, né? Primeiro por conta dessa mudança cultural da sociedade, de poder ver o pet como algo importante dentro da vida das pessoas. E eu acho que, assim, várias áreas, várias pessoas, vários contextos estão fazendo com que a gente possa olhar para o luto pet de maneira diferente. Então, por exemplo, hoje existe uma preocupação dos médicos veterinários em estar fazendo um atendimento humanizado com esses pets. Então, a partir dos médicos veterinários, a gente já tem uma nova chance de encontrar um caminho um pouco mais espontâneo para viver o luto, né? Inclusive, assim, eu faço alguns treinamentos com médicos veterinários justamente para trabalhar com essa comunicação compassiva, né? Por quê? Porque isso também vai auxiliar ao reconhecimento do processo do luto pet, né? Então, na verdade, essas postagens, essa maneira de falar, mais pessoas envolvidas, né? Porque o mercado pet, ele aumentou demais, né? Nos últimos anos, né? Nos últimos tempos, hotel, restaurante, tudo é pet friendly, né? Então, eu acho que toda essa gama que fez com que a sociedade possa ter dado mais atenção e mais importância para um pet, fez com que a perda deles também ficasse importante. Recentemente tivemos uma história, né, envolvendo um cão, né, que teve muita repercussão nacional. Sim. Você acha que esteve na medida? Você acha que foi exagerado? Qual é a sua opinião, né, em relação ao assunto? Sim. Bom, isso vai depender muito da pessoa que está olhando para a história. Vi alguns comentários também criticando, porque logo depois que teve essa repercussão, a gente teve a perda de uma freira, né? Que foi estuprada, foi assassinada. E aí as pessoas falaram, nossa, mas deram muito mais repercussão por causa do cachorro do que por conta de um ser humano, de uma freira, né? De uma senhora. Então, assim, a dor, ela não se mede. A dor é sua. Então, vai depender de quem está olhando para aquela história. Talvez, se eu não tiver uma afinidade, se eu não enxergar a importância num pet na minha vida, quem sabe eu sinta isso de uma maneira diferente. Mas muitas pessoas sentiram de uma maneira muito intensa, né? E se você, né, observar um pouco de cada pessoa que falou sobre esse caso do cão, a gente vai ver que são pessoas que, assim, são super protetoras de animais, né? Enfim, tem pets em casa, tem um vínculo diferenciado. Então, pra gente ver que já são muitas pessoas que já têm esse vínculo diferenciado com o pet, né? E um olhar diferenciado para um animal. Então, mas claro, toda aquele fervor coletivo de todas as pessoas estarem olhando para aquele foco com uma certa afinidade, com certo amor, acabou sendo expresso naquela situação. Então é até uma maneira projetiva, às vezes, de você estar lidando com uma perda sua. Não da mesma maneira, mas de falar, poxa, um pet foi importante na minha vida. Projetou a dor? Projeta. Geralmente os lutos coletivos acontecem muito, né? Da gente poder se colocar num lugar, ou a gente, na verdade, assim, defender algo que faz sentido para nós. Eu ser criança,
Porque a gente associa um animalzinho de estimação mais à infância, não é? Ela é mais intensificada quando acontece um luto, por exemplo, quando o animal morre? Para as crianças, geralmente é uma das primeiras experiências de perda. Então, na verdade, a gente não pode também falar se para todas é tão intensa quanto foi para uma outra, né? Isso vai depender também do vínculo que essa criança tinha com o pet, né? Mas é uma experiência importante para as crianças, porque geralmente, né, como os animais vivem menos, claro que pode acontecer de uma pessoa, né, próxima morrer nesse tempo que ela tem o pet, mas geralmente por eles terem uma vida mais curtinha, acontece deles partirem muitas vezes, né, antes de outras pessoas importantes. E ali começa, né, o entendimento sobre a perda, sobre a morte. Então eu digo que para as crianças tem um significado inclusive importante, né? Tem muita gente que fala, não vou contar pro meu filho que o pet morreu, vou falar que fugiu, sei lá. É um erro, né? Porque se um pet foge, você tem a chance de encontrá-lo. Se um pet vai para casa de uma outra pessoa, se você vai doar esse pet, também você tem a possibilidade de encontrar. O que eu devo fazer quando o animalzinho de estimação morre? Enterro? Levo para algum lugar? Deixo? O que eu faço? Sim. Bom, hoje existem serviços específicos, né, para a perda do pet. Geralmente os hospitais veterinários, se o pet morre no hospital, eles têm parceria já com crematórios pet, né? Aqui em Curitiba não, a gente não tem um cemitério, apesar que está saindo algumas leis aí que vamos ver se vai ser aprovado ou não pela prefeitura, que os pets vão poder ser enterrados no mesmo cemitério dos seus responsáveis, nos mesmos jazigos, né? Isso está sendo estudado ainda, mas tem alguns lugares do país que já existe essa possibilidade. Mas, pensando nessa parceria, né, que as hospitais têm, que as clínicas veterinárias têm, geralmente eles já te direcionam, se o teu pet está numa clínica veterinária, eles já te direcionam para aquele serviço, né? E aí, assim, é uma infinidade de possibilidades que você pode ter num crematório. Você pode fazer um crematório, uma cremação individual, uma cremação coletiva. Essas cinzas geralmente podem vir para você, se você quiser, ou podem ser soltas em algum lugar que você autorizar, né? Podem ser dispensadas, né? Em um jardim, enfim. Mas tem pessoas que preferem, sim, ainda continuar enterrando seus pets em casa, ou numa chácara, em algum lugar, para que eles fiquem mais próximos. E pode, né? Pode, não é recomendado, né? Por conta, enfim, até de questões de saneamento básico, né? Mas tem pessoas que preferem, né? Então, a gente tem essa possibilidade hoje. Tem um sentimento que acomete muitas pessoas, que é a questão da culpa. Se eu tivesse cuidado melhor, se eu tivesse prestado atenção. Isso acontece de fato? Muito, Vivi, muito. A culpa é uma emoção, assim, é a emoção principal do luto pet. Por quê? Porque os pets, eles não falam, né? Eles não têm comunicação. Então, todas as decisões que cabem a eles estão nas nossas costas. Então, eu vou levar no veterinário que eu quero, eu vou deixar internado se eu quero, eu vou fazer eutanásia nele porque eu decido. Porque é permitido, né? É permitido, né? O pet é permitido. Mas será que eles queriam estar internados naquele momento? Será que eles queriam estar naquele tratamento? Será que eles estavam sentindo o quê? Então, essa resposta, né, daquilo que a gente escolhe é um peso muito grande para nós. Porque nós não temos, né? Nós não temos, não sabemos o que eles querem, né? E essa falta dessa comunicação faz com que esse sentimento de culpa seja gerado com mais facilidade no outro pet. Nesses casos, principalmente, né, a eutanásia é uma questão muito delicada, né? Tem pessoas que acreditam num viés espiritual, né, inclusive para os pets. Então, puxa, eu vou terminar com a vida dele, né, mas o veterinário
falou que não tem outra alternativa, que ele está sofrendo. Então se gera um conflito nessas escolhas, né? E se eu tivesse feito de uma forma, né? Tem pacientes que já idealizaram como seria a perda do pet, né? Quando eles estavam já adoecidos. E aí não foi da forma como eles queriam. E aí eles ficam presos naquele contexto de como é que foi o último momento, sendo que existe uma vida toda para eles pensarem. Mas é aquele que fica. É aquele, porque o sentimento de culpa se instala. Mas eu sempre falo, eu sempre trago essa reflexão para eles. O sentimento de culpa só existe naquela pessoa que cuida, investe, naquela pessoa que se dedica. Porque quem não investe, quem não se dedica, não vai ter sentimento de culpa, né? Então, ele é natural, ele faz parte do processo. Desde que você não deixe ele te arrebatar, Sim. Né? Mas ele também faz parte, ele é importante, porque a cada vez que eu sinto culpa, porque veja, não é culpa, é um sentimento só. Você não fez nada, né? No sentido de querer o mal pro seu pet, né? Tudo você fez no sentido de querer o bem. Até porque você tá sofrendo, né? Exatamente. Você falou no início, né, que, vamos substituir por outro, mas um cachorrinho pequenininho ali, bonitinho, ou, sei lá, um gatinho, principalmente para uma criança, não ajuda? Há controvérsias. É por isso que eu tô perguntando. Porque assim, na verdade, você precisa ter muita consciência de que você não vai estar substituindo, né? Que quando você for ter um novo animal, você não vai estar trazendo o outro de volta. Então, a gente tem que estar muito bem resolvido nessa questão, né? Inclusive para não piorar, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho até eu fiz um questionário padronizado, que eu sempre ofereço para os meus pacientes quando eles já começam a pensar em ter outro pet. Mas você está pensando mas você está querendo trazer outro pet exatamente por quê? Né? Para acabar com o silêncio da casa? Né? Aquele silêncio que fica, mas o silêncio ele também é importante. Né? Você acha que você vai sentir a mesma alegria que você tinha com o pet que morreu? Não vai, é uma alegria diferente. Você não vai dar continuidade àquela história. Então, a minha orientação sempre é essa, né? Se você tem a necessidade de continuar cuidando, né? Talvez, a gente sempre fala que escolhas não precisam ser feitas assim imediatamente, é uma perda. Que não é bom fazer escolhas, que a gente tá com a cabeça assim a 1000 por hora, né? Então assim, mas mesmo que seja um luto recente, é importante você se avaliar, né? O que vai trazer esse novo pet? Às vezes é uma necessidade que você tem de continuar cuidando de um outro pet e até fazendo com que você se distraia em relação à perda do outro. Ok, pode ser benéfico, mas se você entender que ele é um outro pet, é uma outra história. Agora, se você confunde e embola tudo daí, não dá legal. O cinema traz muito isso, né? Ele explora muito a questão de perder um pet, vem outro para tentar ajudar, exatamente. Mas não é nada disso. Não, você tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Porque acontecem situações bem difíceis quando você não está preparado emocionalmente, financeiramente, você não está com energia suficiente por conta da tua perda para cuidar de um outro pet. Então, são vários detalhezinhos que a gente precisa avaliar para ver se realmente é válido naquele momento. Perder um pet, como que a gente pode ajudar a pessoa que está passando por esse processo? Ouvir, poder validar aquilo que ele está sentindo, né? Aceitar as emoções dele, né? Mas você tá chorando por causa de um pet? Mas ainda... Mas, puxa, né, daí vem a história, mas será que não tem outras coisas para você pensar, né, puxa. E aí a gente vai tentando, a gente vai tentando invalidar, né, aquilo que a pessoa está sentindo. Então, assim, se você puder mostrar compreensão de que sim, você entende que um pet foi importante na vida daquela pessoa, que ela teve um vínculo importante, você já vai estar ajudando certamente. Mais alguma observação para quem está passando por esse processo de luto com um animalzinho de estimação? Acho que não tem uma dica específica, cada história é uma história, sim. Cada caso é um caso, mas eu acho que principalmente dar atenção para esse sentimento de culpa.
Esse é o principal. Ele é o que mais aparece. Ele não existe uma história de luto pet sem culpa. Então, você poder entender que é natural, que as pessoas sentem, no geral, culpa, sentimento de culpa, e que você precisa entender que a culpa ela só existe em uma pessoa que investe, que ama, que se dedica. Porque senão você não sentiria nada, né? Tipo, ia ser indiferente. Né? Então se culpar um pouquinho menos. Exatamente, olhar para aquilo que fez. Que fez, né? Não só ficar olhando para aquilo que não fez. Então, assim, é balancear esses pensamentos. Eu deixei de fazer isso, mas em compensação, vamos olhar para toda a história que você teve de cuidado, de amor, de atenção com esse pet. Ficar vendo foto, imagens, vídeo, ajuda ou atrapalha mais? Também depende da pessoa. Depende. Tem pessoas que não querem ver absolutamente nada. E é bom isso? Olha, não vou dizer que é bom nem ruim. Eu acredito que seja uma forma da pessoa conseguir passar por aquele momento. Não tem um certo e um errado, tá, Vivi? Tem pessoas que gostam de ficar, né, revendo, tem gente, eu fiz uns e-books, na verdade, para poder trabalhar com o pet para quem não tem acesso, né, à psicoterapia mesmo. E aí eu fiz um de escrita terapêutica, então a pessoa vai escrevendo toda a história da perda ali, mas também vai trabalhando com questões sobre vida. Então, você tem a oportunidade de pensar em montar um caderno de memórias. Então, você vai lá e selecionar algumas fotos, você vai estar recontando essa história e dando mais valor, ou não mais valor, mas dando um valor diferenciado para a vida e não só para o momento da morte, da perda. Então, você vai contrabalancear, né? Porque o luto é isso, né? É você seguir com a sua dor, né? Mas você também seguir com alegria, com felicidade, com boas memórias, entender que valeu a pena, né? Ter aquele ser ali na sua história, mesmo que faz parte da sua vida, né? Ou exatamente. fez. E continua fazendo, né? Mesmo com não estando ali. Com certeza. Então, assim, não é porque não existe a presença física que não possamos nos relacionar, né? Com eles de alguma outra forma. Cão guia, por exemplo, é uma perda maior? Não é? Porque ali você perde duas. Existe uma perda primária, existe uma perda secundária. Não que os outros também não tenham perdas secundárias, mas a gente imagina que é pior. Guia, é uma perda significativa porque, na verdade, ali existe uma troca de cuidado. Uma dependência, né? Talvez. Né? Então, assim, você não só cuida dele, ele também te cuida. Não que não aconteça também nas outras situações, porque quando um pet tem um carinho por você, um vínculo por você, ele vai estar próximo, ele vai querer tua atenção, mas esse cuidado ele é diferenciado. Então, é uma troca de cuidados ali. Então, além de você perder aquilo que você oferece para o seu pet como cuidado, você vai estar perdendo aquele cuidado essencial dele sobre coisas que falam da vida, de questões básicas da vida daquela pessoa. Então, é muito diferenciado também. Você já atendeu? Nunca, mas já escrevi sobre. Já fiz um artigo sobre pessoas que perdem esses cães guias, né? Os cães de suporte também, né? Sim. Então, enfim... os cães que trabalham também para a polícia, né? Sim, então, nós vemos quando acontece a perda, é uma grande comoção por todos ali que estão envolvidos. Exatamente, então tem uma troca ali, tem uma via de mão dupla, né? Nesses casos, assim. Então tá, Fabiana, é isso. Olha, bastante esclarecedor, é um assunto que a gente não costuma conversar no nosso dia a dia, ou conhecemos muitas pessoas que falam sobre esse assunto, eu confesso. Então, por isso, eu gostaria de agradecer imenso a sua presença aqui. Obrigada. E seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, pode me chamar sempre. Então, tá bom. E para você que nos acompanhou até agora, tchau, tchau, até a próxima.